Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre gastrite, essa doença tão comum na população mundial e de extrema importância. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a gastrite, sobre a úlcera péptica e sobre a famosa bactéria Helicobacter pylori. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, antes de falar de gastrite, a gente precisa revisar alguns conceitos da fisiologia gástrica. O nosso estômago, ele possui diversos mecanismos de defesa contra um ambiente ácido, que ele é constantemente exposto. Então a gente precisa falar sobre a produção desse ácido e sobre os mecanismos de defesa do estômago. Falando sobre a produção do ácido, o principal ácido produzido é o ácido clorídrico, e ele é produzido principalmente pelas células parietais, que se encontram na maioria dos casos no fundo gástrico, e a produção ela é pela bomba de próton, aquela bomba H+ potássio. E essa produção de ácido clorídrico ela é estimulada por três substâncias. A gastrina, que é uma substância produzida pelas células G. Essas células G elas se encontram principalmente no antro gástrico. A segunda substância é a acetilcolina. A acetilcolina ela é oriunda de um estímulo vagal, então principalmente um estímulo do sistema nervoso parasimpático aumenta a produção de acetilcolina e a acetilcolina aumenta a produção de ácido clorídrico pela bomba de próton. E por último, a histamina. Essa substância ela é produzida pelas células enterocromafins e a sua produção ela é estimulada tanto pela gastrina quanto pela acetilcolina. Então você tem a produção de ácido pela bomba de próton e essa produção ela é estimulada pela gastrina, acetilcolina e histamina. Falando agora da proteção da mucosa gástrica. O nosso estômago ele tem alguns mecanismos para se proteger contra o ácido. A principal substância que é responsável por esse mecanismo são as prostaglandinas. As prostaglandinas, elas estimulam a secreção de um muco espesso que reveste toda a mucosa do estômago, protegendo diretamente contra a agressão do ácido. Ela também estimula a produção de bicarbonato dentro da mucosa, então o ácido quando chega na mucosa, ele é de certa forma neutralizado por esse bicarbonato, melhorando assim o pH, aumenta um pouquinho o pH e a mucosa consegue tolerar mais. E por último, a prostaglandina ela também aumenta a vascularização da mucosa. Então qualquer lesão que aconteça lá, como a vascularização está mais estimulada, a irrigação está melhor, o aporte de oxigênio está melhor, as células têm uma renovação melhor. Então você acaba recuperando de injúrias, úlcera, inflamação por alguma bactéria, recuperando de forma mais rápida. Então a prostaglandina é a principal substância para proteger o nosso estômago. E aqui vai um dado bem curioso. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os AINES, eles inibem a prostaglandina. Então, você acaba prejudicando bastante esse mecanismo de proteção do estômago, deixando o estômago assim suscetível a qualquer agressão para o ácido. Então, aumenta o risco de gastrite, aumenta o risco de úlcera, lesão aguda da mucosa diretamente causada pelo ácido. Então, tem que ter muita cautela para prescrever anti-inflamatório não esteroidal por esse detalhe. Uma outra substância que não é tão importante, mas que vale a pena ser lembrada, é a somatostatina. A somatostatina ela é produzida principalmente pelas células D e ela também ajuda na proteção contra o ácido do nosso estômago. Bom, agora que já revisamos a fisiologia, podemos entrar logo na gastrite. O que seria a gastrite e qual a sua fisiopatologia? A gastrite nada mais é do que uma inflamação da mucosa, ou seja, do revestimento do estômago. Então, qualquer inflamação do revestimento do estômago já está classificado como gastrite. E ela tem várias subdivisões, não existe um consenso aqui, tem várias literaturas que classificam de diversas formas, aguda, crônica, erosiva, atrófica. Então, assim, a classificação é muito mais histológica e não tem muita relevância assim, no tratamento porque não muda muito. Então a gente trata as gastrites de forma semelhante. E como é que funciona a fisiopatologia? Por que acontece essa gastrite? Geralmente ela é oriunda de um desequilíbrio dessa questão do ácido e dos mecanismos de proteção. Então se você tem um aumento importante da acidez, mesmo com o mecanismo de proteção preservado, pode ser que esse ácido faça alguma agressão no seu estômago e inflame ele. E se você tem prejuízo dos mecanismos de proteção, mesmo com acidez normal, você pode também prejudicar a mucosa gástrica causando gastrite.
Então, em termos de causa, existem milhões de causas aqui, mas vale muito a pena a gente reforçar principalmente algumas causas ambientais e de hábitos de vida. Existem diversos alimentos que prejudicam esse equilíbrio ácido barra proteção do estômago, então esses alimentos aumentam o risco de gastrite. Quem é uma pessoa mais sensível, que tem gastrite recorrente, é bom evitar esses alimentos. Existe uma lista enorme, mas principalmente alimentos cítricos, porque aumenta um pouco a acidez, alimentos com cafeína. A cafeína, em alguns estudos, mostrou que ela pode prejudicar também esse equilíbrio, e alimentos gordurosos, fritos, industrializados. Aqueles alimentos enlatados, muita gordura, muita fritura, isso também pode prejudicar esse equilíbrio. Então, a pessoa que é mais sensível deve evitar esses alimentos. Em relação também a outros hábitos de vida que deve ser evitado, álcool e tabagismo. São duas substâncias que agridem muito a mucosa gástrica, então prejudicam esse equilíbrio e aumentam também bastante o risco de gastrite. Existem algumas doenças inflamatórias, autoimune, uso de algumas medicações que também aumentam o risco, mas essa questão ambiental de hábitos de vida é o mais importante. Bom, como é que seria então o quadro clínico da gastrite? A gastrite causa uma síndrome que a gente chama de síndrome dispéptica. É um conjunto de sinais e sintomas geralmente desencadeados por uma inflamação pelo ácido. Péptica é de acidez, né, do ácido do estômago. Então, assim, como é que funciona essa síndrome? Imagina o seguinte, seu estômago ele está inflamado, qualquer coisa que você colocar para dentro, qualquer coisa que você ingerir, você vai desencadear um processo de digestão num órgão que está inflamado. Então, uma coisa bem comum da gastrite é dor no local do estômago. O estômago geralmente fica na região epigástrica e um pouco para o hipocôndrio esquerdo. Então, é um paciente que costuma ter dor nessa região, e a dor tem uma característica mais em queimação. Ele fala que está ardendo, está queimando, é como se tivesse um fogo lá dentro da barriga dele. Essa é uma dor clássica da gastrite. Além da dor, toda vez que você come alguma coisa, como o estômago está inflamado, ele perde um pouco a percepção se ele está cheio, se ele está vazio, quanto mais de comida cabe. Então você tem um outro sintoma que é a saciedade precoce. Qualquer coisa que você coma, você já fica cheio. Às vezes você se sente até empanzinado, mesmo com um biscoito, um amendoim, qualquer coisinha que você coloca para dentro, parece que você já comeu numa churrascaria rodízio. Então isso é um sintoma bem comum também da gastrite. Outros sintomas também que podem acontecer, o paciente pode ficar enjoado, vomitar, porque está inflamado o trato digestivo, tá? Pode provocar isso. E a gastrite a longo prazo, assim, paciente que tem essa dor recorrente, pode ser um paciente que se alimente mal, não tem muita disposição para comer, perde um pouco o apetite por conta disso, e aí a longo prazo esse paciente pode desenvolver algumas deficiências nutricionais, pode acarretar perda de peso. Então é muito importante você avaliar o grau dessa gastrite e já iniciar logo o tratamento precoce para o seu paciente. Bom, então estamos suspeitando de uma gastrite, quadro clínico bem sugestivo. Como é que a gente vai proceder com o diagnóstico e tratamento desse paciente? Na grande maioria das vezes, quando você tem um quadro muito clássico, paciente jovem, não tem nenhum sinal de complicação, nenhum sinal de alarme, você pode inicialmente fazer apenas uma prova terapêutica, sem nenhum exame para diagnóstico. Então você faz a medicação, espera aí em torno de 4 a 6 semanas, se tiver uma resolução completa dos sintomas, você retira a medicação, orienta a mudança de hábito de vida e ele dá continuidade ao acompanhamento. Não há necessidade de exame. Mas agora, se o paciente tem sintomas muito exuberantes, está prejudicando muito a qualidade de vida, ou ele tem sinais de alarme, que seriam anemia, perda de peso, alguma deficiência nutricional, esse paciente deve ser melhor investigado. E o melhor exame para você diagnosticar a gastrite é uma endoscopia digestiva alta. Você coloca um tubo na boca do seu paciente, esse tubo vai até o estômago e vai analisar lá a região para ver se tem algum sinal de inflamação, úlcera, erosão, alguma coisa nesse sentido. E dependendo da lesão que o endoscopista encontre, ele pode biopsiar para análise histopatológica para saber que tipo de célula tem lá dentro. Então fechamos o diagnóstico de gastrite. Como é que a gente vai tratar? O tratamento padrão ouro são os inibidores de bomba de próton. Lembra que o ácido ele é produzido por conta dessa bomba de próton? Então, se você inibe ela, você inibe diretamente a produção do ácido. E os inibidores da bomba de próton são todas aquelas medicações clássicas terminadas em prazol. Então, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e por aí vai. Você faz o inibidor de bomba de próton, em geral, por 4 a 8 semanas, tá? 1 a 2 meses. O paciente teve uma resposta completa, você pode retirar a medicação. Tá? É muito raro o paciente depender cronicamente dessa medicação.
Mas é claro, você tem que orientar mudanças de hábitos de vida para o seu paciente. Se você não orienta aquelas coisas que a gente conversou no início, comer melhor, evitar fumar, evitar beber, estresse, privação de sono, se você não orienta essas mudanças e o paciente continua errando nesse sentido, o remédio não vai fazer milagre, então ele vai viver com sintomas de gastrite. Então é mudança de hábito de vida e a medicação por 1 a 2 meses e tentar retirar. Aqueles pacientes que são mais refratários, você acaba fazendo doses mais altas por um período mais longo, mas o tratamento é basicamente esse. A gente tem algumas outras opções de medicação, mas são bem inferiores aos inibidores de bomba de próton. Uma delas seria os inibidores da histamina, principalmente a ranitidina. Mas a ranitidina recentemente foi retirada do mercado aqui no Brasil, então você conseguiria fazer por manipulação, mas assim não é uma medicação tão boa assim comparando com os inibidores de bomba de próton. E existem outros medicamentos que são medicamentos antiácidos, aqueles à base de alumínio, magnésio, aqueles sais. Então, assim, essa medicação, ela não trata a inflamação. Ela é como se revestisse o seu estômago para te dar um alívio sintomático. Então, são excelentes medicações SOS, mas para tratamento contínuo, ruim. Então, tratamento contínuo, inibidor de bomba de próton. O paciente tem muitos sintomas ou foi numa churrascaria, está sentindo muito mal, aí você pode dar esses sais como um alívio sintomático naquele momento. Bom, úlcera péptica. O que seria a úlcera péptica? Nada mais é do que uma úlcera dentro do estômago causada pela acidez. Então é como se fosse um machucado, só que lá dentro do estômago. A úlcera, ela também tem a mesma fisiopatologia e quadro clínico da gastrite, tá? Geralmente ela é oriunda daquele desequilíbrio ácido-proteção do seu estômago e o quadro clínico é aquela síndrome dispéptica. Só que a úlcera, como é uma lesão, ela pode sangrar. Então, um paciente que tem sangramento pelas fezes, principalmente em forma de melena, ou sangramento pela boca, principalmente em forma de hematêmese, ele vomita sangue, esse paciente você vai pensar muito mais numa úlcera do que uma simples de gastrite. Toda vez que o paciente tem exteriorização de sangramento, seja por melena ou hematêmese, você vai precisar fazer uma endoscopia para ver o que está acontecendo. E aí, na endoscopia, você vai diagnosticar essa úlcera. Toda úlcera, ela deve ser biopsiada, porque ela pode ser a fase inicial de um câncer, então toda úlcera deve ser biopsiada. E em relação ao tratamento, você vai manter aquele mesmo tratamento da gastrite, só que com a diferença que a úlcera você também tem o tratamento endoscópico. O endoscopista vai fazer a endoscopia, ele vai olhar lá a úlcera e dependendo do padrão dela, do sangramento, ele vai fazer uma cauterização, uma ligadura, alguma coisa nesse sentido. A úlcera, vocês precisam saber alguns detalhezinhos, principalmente para a prova. Ela tem a classificação do tipo dela. Existem 4 tipos principais de úlcera péptica gástrica. Eu vou deixar um quadrinho aqui com todos esses tipos. Vale a pena vocês decorarem só para a prova, para a prática não tem muita diferença. E a úlcera também tem uma classificação de sangramento, que é a classificação de Forrest. É uma classificação muito mais usada pelo endoscopista na prática, tá? Mas vale a pena vocês saberem que ela existe e vale a pena vocês saberem para a prova também.